Aqui também, em tratando de imagem, o Nelson aqui mandou essa pergunta sobre como armazenar imagens no banco de dados por produto. Ele fala aqui que ele faz o upload em base 64, o que funciona perfeito, porém gostaria de importar várias imagens de URL externa e colocar na mesma tabela. Por programa externo consigo importar as imagens e gravar perfeito em base 64 na mesma tabela. O SC não consegue mostrar essas imagens, só mostra as que foram criadas pelo SC por upload. Como resolver isso? Então, Nelson, é o seguinte, esse exemplo aqui é muito bacana porque o script case ele não salva as imagens no banco de dados em base 64. Ele salva o binário das imagens. Então é importante que você tenha consciência disso. O problema que você está tendo é porque o software aí que você está usando, o software externo que você está usando para salvar as imagens no banco de dados, ele salva em base 64. E na verdade o script case utiliza o binário, entendeu? Vamos ver aqui na prática isso aqui, ó. Aqui no formulário de pagamentos, a gente tem aqui logo abaixo as imagens aqui, que seria um comprovante. Eu coloquei o logotipo mesmo aqui só para representar, e aqui embaixo eu tenho a imagem base 64. Mas antes disso eu quero abrir aqui no script case o banco de dados para vocês verem, para vocês visualizarem essa estrutura aqui. Vamos lá, database. Ele já está aberto aqui já. Então aqui em pagamentos, eu coloquei aqui, ó, o comprovante de pagamento, eu coloquei do tipo blob. É um campo do tipo blob. Se eu vier aqui no formulário de pagamentos, o campo comprovante, ele é um campo do tipo imagem banco de dados. Então esse tipo blob ele é especial para salvar binários de arquivos no banco de dados, ok? Então tem essa diferença entre binário e base 64. Base 64 ele converte o binário em uma sequência de caracteres ASCII, se eu não me engano. Então parece um texto mesmo ali com números, é um código mais simplificado. Então, só que o base 64 ocupa, salvo engano, uns 30% a mais de espaço no banco de dados. Então, se você tem um sistema aí, se você tiver a opção, é preferível você salvar o binário em vez de salvar o base 64 no quesito de consumo de espaço em disco, porque o base 64 vai ocupar 30% a mais, dependendo do tamanho das imagens. Se tiver muitas imagens, vai pesar muito aí no seu sistema, ok? Então aqui eu estou usando imagem em banco de dados e é do tipo, o campo no banco de dados é do tipo blob, né? Que eu utilizei lá no banco de dados. Se eu dar um select aqui, eu até deixei preparado aqui só para vocês verem, ó. Então aqui, ó, eu dei um, deixa eu ver aqui, dá pra... O que eu fiz? Eu peguei o comprovante e fiz um cast nele para achar, para a gente visualizar, para ter pelo menos uma noção aqui como que fica armazenado esses dados no banco de dados. Então você vai observar aqui, ó, são um punhado de código, são vários códigos estranhos aqui, ó, interrogação e caractere especial, porque isso aqui é o binário das imagens. Então não é base 64. Ok, então, o que eu faço? Eu fiz aqui um outro campo, criei um outro campo aqui, que é um campo, eu criei do tipo texto e marquei ele como label. E nesse campo tipo texto, o que eu fiz? No menu, no evento aqui, onload, ou seja, quando esse formulário está sendo carregado, eu vou setar esse campo tipo texto aqui, imagem base 64, de forma que eu pego o comprovante, que é o binário, e converto ele em base 64 usando essa função aqui do PHP. E eu tenho que acrescentar aqui a tag img, né? Em src eu tenho que definir aqui o tipo, né, content type, e a base 64 aqui que eu estou trabalhando. Então vou definir o tipo, e depois da vírgula, espaço aqui, eu anexo com o código base 64 que é exibido do comprovante. E aqui eu coloquei uma largura também só para
estilizar ali, né, para não ficar muito grande, que essa imagem é bem maior. Então, o que acontece? Se seu sistema ele salva no banco de dados em base 64, se você quiser visualizar no script case, você vai precisar fazer o inverso aqui, ó. Você vai ter que fazer o base 64 decode para visualizar. Se na base de dados está base 64, você faz o decode, aí você consegue visualizar. Agora, se você está salvo em base 64 e quiser criar um campo, imagem direto, aí você não vai conseguir, entendeu? Se você puder mudar o outro sistema lá para salvar em binário, aí você resolve todos os problemas. Ok? Então, eu acredito que essa resposta aqui, essa pergunta tenha sido respondida. Ou seja, você precisa trabalhar com binário e não base 64 do banco de dados. Ou fazer a inversão, né?